Uma imagem, muitas vezes, é tratada como um espelho fiel do tempo que a capturou. Acreditamos que ela nos revela a verdade, nua e crua, sem artifícios. Mas e se eu disser que, às vezes, uma fotografia esconde mais do que mostra? Que por trás de uma fachada de normalidade existe um abismo de segredos, de tensões não ditas, de medos silenciados? É exatamente isso que acontece com a imagem que temos diante de nós hoje. Uma fotografia aparentemente comum, tirada em São Paulo por volta de 1870, pelo renomado Militão Augusto de Azevedo, mas que, ao ser observada com olhos atentos, revela um detalhe estranho, quase imperceptível, que passou despercebido por mais de um século, mas que guarda a chave para desvendar uma verdade muito mais complexa e perturbadora. À primeira vista, o que vemos é uma representação da ordem escravista no Brasil imperial. Um homem branco, o Senhor, posicionado à frente, irradiando uma autoridade inquestionável, cercado por 5 homens negros e mulatos, seus cativos, dispostos atrás dele. É uma cena que parece reafirmar a hierarquia social da época, a propriedade e o domínio. O Senhor, com sua postura imponente, e os cativos em uma disposição que sugere submissão. Mas observem o homem à extrema-direita, aquele vestido de branco. Há algo de incomum em sua figura. Sua imagem está borrada, fora de foco, como se ele tivesse se movido no exato momento do clique. Um pequeno deslize técnico, diriam alguns, um acidente comum em fotografias daquele período, dadas as limitações da tecnologia. No entanto, para um olhar mais perspicaz, essa pequena anomalia é um grito silencioso, um indício de algo que transcende o mero erro fotográfico. É o ponto de partida de uma jornada rumo a um passado intrincado, onde as aparências enganam e o medo paira no ar. Para compreendermos a profundidade desse detalhe, precisamos voltar no tempo, não apenas para o momento em que a fotografia foi tirada, mas para os meses que o antecederam, para a vida que fervilhava nas ruas de São Paulo, para os corações e mentes das pessoas que habitavam essa cidade em plena efervescência. Estamos em 1870, um período de intensas transformações no Brasil. A Guerra do Paraguai havia chegado ao fim no início daquele ano, deixando cicatrizes profundas na sociedade e na economia. O movimento abolicionista ganhava força, alimentado por ideias liberais e pela pressão internacional. Leis como a do ventre livre, que seria promulgada no ano seguinte, já eram tema de acalorados debates nos salões e nas ruas. A própria cidade de São Paulo, que em meados do século XIX ainda era uma urbe de proporções modestas, começava a se expandir rapidamente, impulsionada pela riqueza do café. Novas estradas de ferro conectavam o interior cafeeiro ao Porto de Santos, trazendo prosperidade para alguns, mas também intensificando as desigualdades sociais. Nos bairros mais afastados do centro, onde as casas eram mais simples e as ruas de terra ainda dominavam, a vida dos cativos seguia sua rotina árdua. O cheiro de café torrado misturava-se ao odor da lenha queimando e ao aroma úmido da terra depois de uma chuva de verão. As manhãs começavam cedo, antes mesmo do sol despontar, com o galo cantando e o tilintar dos baldes de água. Nas grandes fazendas e nas casas dos senhores, a disciplina era rígida, o trabalho era incessante, as punições severas. Mas mesmo nesse cenário de opressão, havia sussurros de esperança, olhares de cumplicidade, pequenos atos de resistência que floresciam nas sombras. Nosso Senhor, o homem branco no centro da fotografia, era um proprietário de terras relativamente novo na região. Sua família havia enriquecido com a cultura do café, e ele buscava consolidar sua posição social na capital da província. Era um homem de temperamento forte, acostumado a ter suas ordens prontamente atendidas. Seus cativos eram parte de sua propriedade, e ele zelava por eles com uma mistura de paternalismo e autoritarismo, como era comum entre os senhores da época. No entanto, a efervescência política e social do período não o deixava imune. Os debates sobre a abolição o irritavam profundamente. Ele via a mão de obra escrava como a base de sua riqueza e de seu status, e qualquer ameaça a essa estrutura era percebida como um ataque pessoal.
Entre os cativos de Nosso Senhor, havia um jovem mulato, o primeiro à sua esquerda na fotografia. Era um homem inteligente e perspicaz, que havia aprendido a ler e escrever na calada da noite, com a ajuda de um padre simpático à causa abolicionista. Ele usava seus conhecimentos para ler os jornais que chegavam à Casa Grande, noticiando os avanços do movimento abolicionista, as leis em discussão, os debates inflamados. Ele era diferente dos outros cativos, não apenas por sua ascendência mulata e sua aparência mais refinada, mas por uma sutil rebeldia que transparecia em seu porte. Deixou o cabelo crescer, penteou-o e fez uma risca lateral, imitando o estilo de seu senhor, um ato de emulação que, para alguns, poderia ser visto como submissão, mas que, para ele, era uma forma discreta de desafiar a ordem imposta, de reivindicar um pouco de si mesmo em um mundo que o via apenas como propriedade. Ele não podia usar sapatos, um privilégio reservado aos livres e libertos, mas sua mente voava para além dos limites de sua condição, alimentada pelas notícias de um futuro que se anunciava. Ele era um farol de esperança para os outros cativos, que, em segredo, ouviam seus relatos sobre o mundo exterior e sonhavam com a liberdade. Havia também o homem com a varinha na mão, na extrema esquerda. Um pastor de cabras ou de vaca leiteira na cidade, um homem de ofício que se distinguia dos outros cativos por sua função específica. Ele trazia nas mãos o objeto de seu trabalho, um bastão que era mais do que uma ferramenta. Era um símbolo de sua utilidade, de sua contribuição para a vida da Casa Grande. Seu olhar altivo, quase desafiador, não era por acaso. Ele sentia um orgulho silencioso de seu trabalho, de sua capacidade de cuidar dos animais, de trazer alimento para a mesa do Senhor. Ele não era um simples pau para toda a obra, mas um homem com uma especialidade, uma habilidade que o distinguia e que, de alguma forma, o elevava acima da condição de mero escravo. Esse orgulho, ainda que discreto, era uma forma de resistência, uma maneira de afirmar sua individualidade em um sistema que buscava desumanizá-lo. E o homem à direita do Senhor, aquele que se encolheu, assustado. Ele era um homem mais velho, com os anos de cativeiro gravados em seu rosto e em seu corpo. Ele havia testemunhado as mudanças na Casa Grande, a ascensão de novos senhores, a chegada de novos cativos. Ele havia aprendido a sobreviver, a se adaptar, a antecipar as reações do Senhor. Seu medo era genuíno, fruto de uma vida inteira de submissão e de punições. Ele era a representação do cativeiro em sua forma mais visceral, a personificação do temor que permeava a vida de tantos. Agora, voltemos à fotografia, com essa nova camada de compreensão. Olhemos novamente para a imagem de Militão Augusto de Azevedo, agora com os olhos da história, com a alma imersa na atmosfera de 1870. O Senhor no centro está zangado, de cara amarrada. Essa raiva, que à primeira vista poderia ser atribuída à demora da fotografia ou a um erro técnico do fotógrafo, assume um novo significado. Ela é a manifestação visível das tensões que o assombravam, do medo de perder sua riqueza e seu status, da resistência, ainda que silenciosa, que percebia em seus cativos. Sua fúria é o reflexo de um mundo em transformação, de uma ordem que começava a ruir. O jovem mulato à esquerda, com seus cabelos penteados e sua risca lateral, continua sendo um enigma. Sua postura, aparentemente alinhada à do Senhor, esconde uma mente em efervescência, um coração que batia no ritmo das notícias de liberdade. Ele não usa sapatos, é verdade, mas seus olhos, embora não visíveis com clareza na fotografia, certamente guardam o brilho da esperança e da inteligência que o distinguiam. Ele é o elo entre o mundo do cativeiro e o mundo da liberdade, um mensageiro silencioso de um futuro que se aproximava. O homem com a varinha na extrema esquerda mantém seu olhar altivo. Seu objeto de ofício, a varinha, é um símbolo de sua dignidade, de sua função, de sua identidade. Ele não é um mero objeto, mas um homem com um propósito, com uma história. Sua altivez é um ato de desafio silencioso, uma afirmação de sua humanidade em um sistema que buscava negá-la.
e o homem à direita do Senhor, aquele que se encolheu, assustado. Seu temor é real, palpável. Ele sabe das consequências da desobediência, das punições que podem vir. Sua postura encolhida é um reflexo do ambiente de medo em que vivia, da constante ameaça que pairava sobre sua cabeça. Mas agora, com todo esse contexto em mente, vamos focar no detalhe que nos chamou a atenção desde o início. O homem à extrema-direita, de branco, com a imagem borrada, fora de foco. A explicação do fotógrafo Militão, de que a operação de fotografar era demorada e que ninguém podia se mexer e que outras tentativas já poderiam ter falhado e que o senhor estava zangado, ganha uma nova dimensão. A raiva do senhor não era apenas pela demora ou por falhas técnicas. Era a raiva de quem sentia seu controle ameaçado. O homem de branco, ao se mexer, não apenas estragou a foto da ordem escravista programada pelo seu senhor, mas desafiou, ainda que inconscientemente, a própria noção de domínio e submissão. Ele sabia que se mover significava estragar a fotografia, significava incorrer na ira do Senhor. E mesmo assim, ele se mexeu. Por quê? O rosto fora de foco do homem de branco, onde se vislumbra o medo, não é apenas o medo de apanhar. É um medo que se mistura a uma outra emoção, uma emoção que o fotógrafo, ou o próprio Senhor, não queria que fosse capturada. Essa imagem borrada, esse movimento sutil, quase imperceptível, é a evidência de um plot twist que a história oficial tentou apagar. A verdade chocante é que aquele movimento não foi um acidente. Foi um ato de desobediência. Um grito silencioso. E o medo vislumbrado em seu rosto não era apenas o medo da punição, mas o medo de ser descoberto. Ele se mexeu intencionalmente. Por quê? Porque ele carregava uma mensagem. Uma mensagem que ele precisava esconder. Talvez um pedaço de papel enrolado em sua mão. Uma pequena informação que ele havia conseguido obter. Uma pista sobre uma rota de fuga. Um aviso sobre uma reunião secreta. Ele sabia que o processo fotográfico era demorado, que o fotógrafo ficaria focado nos detalhes técnicos e que o senhor, em sua pose de autoridade, estaria mais preocupado com a imagem de domínio. Era a oportunidade perfeita para um ato de insubordinação velado. Ao se mover, ele estragou a imagem de perfeição que o senhor queria transmitir. A imagem de controle absoluto. Ele inseriu um elemento de caos, de desordem, de resistência, no coração de uma representação de poder. E o medo em seu rosto não era apenas o medo de apanhar, mas o medo de que sua mensagem, sua pequena rebelião, fosse descoberta. O medo de que o senhor percebesse que aquele movimento não era um erro, mas uma escolha. Essa fotografia, portanto, não é apenas um registro da ordem escravista. É um palimpsesto, uma imagem que esconde camadas de significado por trás de sua aparente simplicidade. O homem de branco, com seu movimento sutil, nos força a questionar a verdade que nos é apresentada. Ele nos convida a ir além da superfície, a buscar os sussurros da história, as vozes silenciadas, os atos de resistência que floresceram mesmo sob o jugo da opressão. É fascinante como uma simples fotografia, um instantâneo de um momento fugaz, pode enganar a história por tanto tempo. Por mais de um século, essa imagem foi vista como uma mera representação da hierarquia social do Brasil imperial, um documento histórico sem grandes reviravoltas. Mas ao nos aprofundarmos nos detalhes, ao investigarmos as entrelinhas, ao nos permitirmos ir além do óbvio, descobrimos que cada elemento, cada olhar, cada gesto, pode carregar um segredo, uma história não contada, uma verdade que se esconde à espera de ser revelada. Essa é a beleza e a complexidade da história. Ela não é um livro fechado, mas um pergaminho que se desenrola lentamente, revelando novas camadas, novas interpretações. E é por isso que continuamos a nos debruçar sobre essas imagens do passado, a desvendar seus mistérios, a dar voz aos que foram silenciados. Porque, no fundo, a história é a história de todos nós, e cada detalhe, por menor que seja, tem o poder de reescrever o presente e nos fazer refletir sobre o futuro. E se você, assim como nós, é fascinado por essas histórias que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, não deixe de se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá nenhuma de nossas próximas investigações,
onde continuaremos a explorar os cantos mais esquecidos da história, trazendo à luz os segredos que as imagens guardam.